Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa que, como você sabe, é realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na atuação parlamentar, nos projetos de lei, na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Josafá Marinho, do Patriota, que está em seu primeiro mandato, e a quem já dou as nossas boas-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço, Jefferson, até mesmo para mostrarmos um pouco do que a gente está fazendo aqui na casa. Primeiro, deixa eu te perguntar, o senhor tem formação acadêmica em Direito, é especialista em Direito Público, também em Direito Eleitoral. O que o motivou a se aventurar na carreira política? Pois é uma situação que é interessante, porque a gente já vem de uma militância política no movimento estudantil e daí surgiu a ideia de ser, na época, líder da Juventude Socialista aqui na Bahia, e isso já foi surgindo. Depois me formei em Direito, achando que estava fora da política, mas como tudo é da vontade de Deus, a gente retorna e pega essa missão como um desafio. O senhor está em seu primeiro mandato, foi eleito como suplente, já assumindo neste mandato há pouco mais de um ano, e foi representante de um partido que, em tese, não faz parte da maioria, da bancada da maioria que dá apoio ao governo Rui Costa. Inclusive, o senhor é líder da bancada do Patriota, PSL e PSC. Como é que tem sido atuar nessa relativa pequena experiência como deputado da oposição? Pois é, imagine o desafio que a gente já encontra, a gente assume no meio de um mandato, de uma legislatura, e você já tem esse desafio de ser, inclusive já iniciar como líder de um bloco, de um pequeno bloco de 6 deputados de oposição. Então isso foi gratificante, porque com habilidade a gente vai lidando com essa situação, porque a gente começa a conhecer a casa, pela experiência que a gente já tem também de militância, a gente tem um bom diálogo, tanto no governo como na oposição. Eu acho que isso, esse espírito democrático, esse espírito republicano é o que nos faz fortalecer dentro de um diálogo com um e com outro. Houve um ensaio de aproximação do Patriota com o governo do Estado, quando a executiva nacional se colocou à disposição do presidente Jair Bolsonaro, até convidando o presidente para se filiar ao partido. Parece que não houve entendimento em nível estadual. Essa aproximação acabou não se vingando por conta da não filiação do presidente ao Patriota ou houve algum outro motivo? Na verdade, o Patriota, devido a essa situação que teve da filiação do presidente Bolsonaro, e houve uma questão interna em nível nacional e houve um racha. Com isso, o partido aqui na Bahia, ele tendeu mais para a questão do governo Rui Costa, devido a uma situação ocasional. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma situação, eu, como deputado do Patriota, apesar de estar num bloco de oposição, o partido ele vem conversando, vem articulando uma base. Enfim, nós não estamos ainda definido totalmente. Claro que vai haver essas discussões entre um partido, entre outro, ou oposição, ou situação, mas acho que é uma questão que é uma conjuntura. Nós temos que definir até março, o máximo, para que a gente possa ter uma linha ideológica e ver qual é a corrente que a gente vai seguir. Em nível nacional, houve essa tentativa de aproximação do partido com o presidente? O partido continua com o presidente? Não, o partido não continua com o presidente. O presidente hoje do partido, o Vasco, ele está conversando. Inclusive, ele está conversando, já conversou com os 3 candidatos. Hoje, apesar de Moro vir numa terceira via, mas já se houve um diálogo, apesar que essa é uma questão muito ainda prematura. Ainda está se discutindo, é uma questão que eles vão ter que decidir isso o mais rápido possível para que o partido tenha uma linha ideológica. Em nível estadual, já tem um sinal mais claro também? Em nível estadual, ela está bem próxima do governo Rui Costa, devido à questão do presidente hoje ser ligado
secretário de Moema Gramacho, em Lauro de Freitas, e ser presidente do Patriota, que é o Alexandre. Então, com isso, tem uma aproximação do governo, mas tudo ainda é uma discussão. O senhor, em pouco mais de um ano de mandato, tem tido uma atuação muito voltada aos interesses das comunidades pesqueiras da Bahia, não é verdade? Quais são as principais demandas dessas comunidades e quais conquistas o senhor já teve em defesa desse setor? Pronto, foi uma classe que nos apoiou nas eleições, né? E nós fomos votados quase exclusivamente por eles. E com isso a casa ela não tinha uma defesa específica em prol dessa categoria que hoje vive à beira da vulnerabilidade. Então essa foi uma luta travada e hoje com o nosso mandato em pouco mais de um ano, nós conseguimos, por exemplo, consultórios odontológicos para algumas comunidades pesqueiras. Uma solicitação nossa foi atendida pelo Ministério da Cidadania nesse período de pandemia, que foram as cestas básicas. Também estamos agora liberando alguns kits de unidades básicas de saúde para comunidades pesqueiras. E é pouco tempo, mas nós temos desenvolvido já esse trabalho. E nós estamos com alguns projetos aí para frente. Por exemplo? Um exemplo desse é uma casa de apoio para o pescador em Salvador, que é uma articulação que muitos que vêm fazer um tratamento não têm onde ficar. Eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer. Claro que vai ser uma discussão, um convênio, tudo dentro de uma normalidade, regularidade, para que eles possam ser atendidos. E também nós já solicitamos ao governo do estado que priorize na sua política pública o pescador. Porque o pescador e a marisqueira, eles não têm hoje uma política pública voltada para eles. E isso não pode mais acontecer. Afinal, eles têm um representante aqui para isso. De todas essas lutas em busca de conquistas para os trabalhadores desse setor, qual que o senhor considera mais relevante? Eu acredito que todos são relevantes. Partindo do princípio de que eles não tinham uma defesa exclusiva de políticas públicas, se hoje eles têm, por exemplo, o seguro-defeso, é relevante. E nós, através do mandato, essa situação, por exemplo, das cestas básicas é relevante. Tratamento da saúde bucal do pescador é relevante. Nós estamos também desenvolvendo um trabalho através de articulação com o governo para atender as comunidades pesqueiras em relação à sua saúde de pele, por exemplo. São comunidades que enfrentam situação de câncer de pele, problemas de coluna, porque eles ficam sempre em situação de postura inadequada e nós estamos trabalhando isso. Inclusive já temos alguns atendimentos, claro, é como se fosse projeto piloto, porque isso eu quero desenvolver ao longo do nosso mandato. O senhor é autor de um projeto de lei que autoriza a criação de centros de referência para pessoas com autismo no interior do estado. Por que o senhor apresentou esse projeto e quais as chances dele ser aprovado? Pronto. Esse projeto, o que me chamou a atenção, eu fiz uma reunião em Vitória da Conquista e fui em uma reunião onde tinha uma mãe que tinha um filho autista. E chegando lá, ela me falou das dificuldades e eu vi a situação que ela estava passando. Dias depois, um sobrinho meu também passou por esse processo de ser diagnosticado com o autismo, que são transtornos espectros autistas. Então, isso me comoveu, né, pelo sofrimento, pelo sofrimento da família. Né? Hoje eu tenho isso na família. E depois alguns pescadores também vieram também dizendo, quando eu apresentei, por isso que é importante você jogar isso para o conhecimento do público. Alguns pescadores me passaram mensagens dizendo, parabenizando, porque eles também tinham filhos nessa situação. Então isso me chamou a atenção. Então nós vamos, né, aqui dentro da casa, também defender com que essa criação dos centros, né, principalmente dos centros de referência. Claro que não é fácil, é uma luta que a gente vai ter que travar aqui dentro da casa, para que eles também possam conscientizar, que é uma questão de consciência, e que eles passem, né, a nos apoiar também nesse projeto, para essas pessoas que precisam desse tratamento.
Na Assembleia existe uma limitação para a tramitação de alguns projetos de iniciativa do Legislativo, por exemplo, em relação àqueles que geram despesas para o governo do Estado. Esses projetos acabam não andando nas comissões. É o caso desse, porque criação de centros de referência seria por parte do governo do Estado? Essa é uma situação que nós estudamos isso, né, pela questão da constitucionalidade. Porém, nós não estamos pedindo a criação como iniciativa. A iniciativa é nossa, porém a gente cria a autorização. Ele apenas vai autorizar. Autorizando, o governo, por si só, cria a sua situação, né, com as suas secretarias, para aí sim, ele, através da nossa autorização, criar os centros. Mas nós só estamos aprovando, o nosso projeto é autorizativo. Como é que o senhor avalia essa limitação que existe na Assembleia, que de certa forma frustra muitos deputados? É recorrente esse tipo de reclamação de que a maioria dos projetos é de origem do Executivo, que os projetos de origem dos próprios deputados não andam, tem essa limitação por conta do aumento de despesa, que por conta disso nem passam pelas comissões? Não vejo com bons olhos essa situação, Jefferson, porque quando pode haver uma discussão entre o Legislativo, que é a casa que faz as leis, e com o Executivo, que pode haver essa discussão de como fazer ou não, limita a atuação do parlamentar, limita a atuação de que tem a competência para fazer isso. Nós temos a competência para legislar, para pedir ao governo que faça isso, e quando isso não passa nas comissões, já começa a frustrar o Legislativo e até mesmo começa a ser aquilo que era para ser constitucional, a constitucionalidade passa a ser inconstitucional. Se você me entende, aquilo que era para ser bom para a sociedade, bom para o povo, deixa de ser porque existe um óbice que atrapalha uma questão de despesas. Mas se houver uma articulação da Casa Legislativa com o governo, isso não precisa acontecer. O que tem que haver é que essa casa é independente. Então, a independência da casa pode sim criar comissões para conversar com o governo e dizer, ó, esse projeto é bom. Às vezes o projeto do governo, ele pode até chegar aqui, mas não chega com a nitidez de nós que conhecemos a realidade do povo. Então, não chega e não vai chegar. Então, quando o projeto chega aqui, inclusive, nós temos que emendar o projeto, porque eles não conhecem a realidade do povo. Exemplo disso, não se foi apresentado nem aprovado nada que pudesse beneficiar os pescadores, as marisqueiras e esse público que vive em estado de vulnerabilidade. Então, eu acho que a casa tem que repensar essa situação. O senhor fala em relação à pandemia, agora durante a pandemia? Não, é em qualquer período. Em qualquer período, a casa ela tem que tratar com o governo qualquer situação, mesmo qual é aqui a discussão. É que o governo, que as comissões da casa, ela não aprova quando existe despesa para o governo. Exato. Porém, você tem a discussão, pode haver um elo do governo para dizer, o governo pode gastar até isso. Isso é independente. A casa ela tem essa liberdade, ela tem essa autonomia de conversar com o governo. Eu acho que o que precisa é essa interligação, esse relacionamento do legislativo com o executivo. O papel do legislativo é legislar com independência. Tudo bem, são harmônicos, porém, tem que ser independentes. E o que está faltando para haver essa interlocução com o governo, essa articulação por parte dos deputados para virar a chave e fazer com que projetos de iniciativa do Legislativo tenham mais espaço para tramitar aqui na casa? Pois imagine, eu cheguei agora, então estou conhecendo a casa. Apesar que em pouco tempo nós já fizemos muita coisa, né? Se for notar proporcionalmente em uma pandemia, em um processo que é muito complicado, né, de pandemia, onde você não tem a liberdade de falar na tribuna, você tem uma série de situações. Hoje o presidente também assumiu num período muito difícil, né? Nós temos dialogado com o presidente sobre isso, com o presidente da casa,
sobre isso com o presidente Adolfo Menezes. E ele tem sido um elo muito importante nessa situação. Eu acho que um pouquinho mais de tempo a gente vai convencer alguns deputados, alguns líderes, né, inclusive o líder de oposição com o líder de situação, para que a gente possa chegar direto no governo. E alguns projetos, Jefferson, que existem nessa casa, eles devem ser aprovados pela relevância. Se você nota, eu tenho um projeto que eu apresentei, o Fundo de Apoio à Pesca Artesanal e Aquicultura no Estado da Bahia. O Estado da Bahia não tem nada que possa reter a compensação de empresas que chegam aqui, exploram nosso minério, que fazem essas pontes todas aí, a exemplo, por exemplo, da ponte Salvador-Itaparica, né, que hoje vai haver uma grande situação de repente até impactos, né? Então, como é que vai ser essa compensação? Vai para onde? Poderia ir para a compensação dos ribeirinhos, para a compensação dos pescadores da Baía de Todos os Santos, para os pescadores de toda a região que vai ser afetada. Então, tem que haver uma criação do fundo. Então, nós já solicitamos a criação, através de um projeto de lei, a criação do Fundo de Amparo à Pesca e Aquicultura no Estado da Bahia. Estamos conversando com o deputado Josafá Marinho, do Patriota. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Direto do Legislativo, nosso convidado, o deputado Josafá Marinho, do Patriota. A gente falava, o senhor em especial, da dificuldade de emplacar projetos, iniciativas dos deputados, principalmente quando representam despesa para o governo do Estado. É também de sua autoria um pedido feito ao governo para que seja construída uma ponte na comunidade de Fazenda Patos, que fica na estrada que liga Brumado a Aracatu, ali sobre o rio Santa Maria. Em que pé está esse pedido? O governo sinaliza nesse sentido algum sinal positivo? Nós ficamos de fazer uma articulação entre os municípios, né, Aracatu, Brumado, para que o governo possa, pelo menos com o projeto pronto, como é uma indicação, isso o governo, às vezes, ele só nos dá uma resposta dizendo, olha, já está em andamento, enfim, ele tem essa situação. Mas os municípios ficaram de elaborar o projeto e nos encaminhar. Então, assim que o projeto for encaminhado, a gente encaminha já para o governo disponibilizar o recurso para fazer. É uma ponte tão importante, Jefferson, que agora, lá nessa situação da água, por exemplo, houve uma comunidade que ficou isolada. Então, eles não puderam passar, só tinha esse local para passar e não puderam passar. Então, não podia chegar um socorro se alguém ficasse doente. Então, tem que fazer essa ponte com urgência. Foi uma reivindicação e eu fui lá pessoalmente, fiquei no leito do rio, inclusive tem nas minhas redes sociais, porque eu vi a necessidade. Como eu sou da região, que eu sou de Presidente Jânio Quadros ali, então a gente se interessa muito para aquelas pessoas que mais precisam naquele lugar. Queria chegar nesse ponto. O senhor é natural de Presidente Jânio Quadros. Quais são as principais demandas dessa região, do próprio município e outros municípios ao redor? E como é que o senhor avalia a atenção do governo dada a essas regiões? Nós temos uma situação naquela região, especialmente na minha cidade, Presidente Jânio Quadros, que é a falta de água. Para você ter ideia, até hoje a água lá é de poços, são ligadas de poços artesianos. E a gente chega lá, toma banho de água salgada. E isso eu reivindiquei ao governador, inclusive uma indicação nossa, para que fosse construída uma adutora que liga a barragem de Anagé até Maitinga, porque de Maitinga para Jânio Quadros já existe uma adutora. Então, a despesa não é tão alta. O governador, em recente reunião que eu fiz com o governador, ele nos garantiu que iria dar ordem de serviço, porque o projeto já estava praticamente pronto. Fui à Embasa e cobrei da Embasa isso. A Embasa nos deu a resposta essa semana de que o projeto fica pronto no início de janeiro e tem a possibilidade de levar água para Jânio Quadros. Então, hoje a terra
do deputado do sudoeste da Bahia, nascido ali, criado ali, formado em magistério naquela cidade, não tem água. Então, essa é uma luta que nós estamos travando. E o governador nos garantiu que vai fazer essa obra. Aliás, não é uma obra do deputado, não. É uma reivindicação da comunidade. Porém, ninguém merece hoje viver de água salgada. Inclusive, muitas doenças podem ser causadas através disso. Meu pai, por exemplo, fez hemodiálise e morreu com 87 anos. Será que não foi através disso? Então, tudo isso eu estou cobrando do governo para que chegue com rapidez, para que dê dignidade a essas pessoas, principalmente de Presidente Jânio Quadros. O senhor tem experiência própria, não é? Por conta da sua origem. E também já foi coordenador estadual do DENOX, não é? O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o mais antigo órgão federal atuando no Nordeste brasileiro. Ou seja, conhece de perto o drama da seca na Bahia. Como é que o senhor avalia a efetividade das políticas públicas para combater os efeitos da seca, em especial na Bahia, claro? Pois é, eu quando assumi o DENOX em 2012, nós passávamos pela pior seca dos últimos 80 anos. Foi um grande desafio quando eu cheguei no DENOX, que não tinha uma máquina perfuratriz. Mas Deus nos abençoou e nós conseguimos ali, através de trabalhos sérios, poder fazer convênios e perfurar vários poços. A exemplo disso, nessa região, que era a minha região, porque eu nasci na roça, eu sou de uma região seca. Eu tinha 8, 9 anos de idade, eu ia para uma fila de carro-pipa, porque eu era caçula, então meu pai não tinha outra pessoa para mandar, mandava a mim. E eu acordava cedo com aquele frio, mas eu dou valor a isso que eu passei. Porque foi ali que, quando eu cheguei no DENOX, eu pude ajudar muita gente naquela região. Então, perfuramos muitos poços na zona rural e muitos têm água nas casas hoje porque nós conseguimos colocar. Então, é porque Deus prepara, né? Deus tem propósito. Assim como Deus fez com José, quando tirou lá do Egito, quando tirou de Canaã para o Egito, ele sabia que José iria ser governador para salvar uma nação. Então, eu tenho isso na minha vida. Porque quando ele me tirou de Jânio Quadros em 94, eu jamais imaginava que ia ser coordenador do DENOX e podia ajudar milhares e milhares de pessoas com água nas suas casas. Depois, futuramente, ser coordenador da pesca e hoje ser deputado, que eu não imaginava estar aqui. Mas Deus tem um propósito nas nossas vidas. Eu estou aqui com um propósito. O problema da seca na Bahia é histórico e recorrente. Todos os anos a gente vê o drama de populações que convivem com a falta de água e com a falta de uma infraestrutura para minimizar esses efeitos. A gente vê alguns países que convivem com situações semelhantes, ou seja, que têm regiões desérticas com total falta de água, mas que oferecem uma infraestrutura, conseguem criar cidades nessas regiões. O que falta, na verdade, na Bahia para que os efeitos da seca desapareçam, uma vez que é uma região que vai estar sempre sofrendo com a falta de água, mas tecnologia a gente sabe que existe para minimizar esses efeitos. Nós temos que aprender a decifrar as palavras, o combate e a convivência. E sempre eu aprendi isso lá no DENOX, que a gente tem que aprender a conviver, amenizar. Nós temos como fazer isso. Israel é um exemplo disso, Dubai é um exemplo disso. Eles pegam água salgada e eles fazem água potável. Nós temos hoje um mar, né, aqui ao lado, por exemplo, que é através dessa água, a dessalinização da água, ela produz água boa e pode jogar nas torneiras. Então, o que acontece é que no Brasil não existe esse investimento. E deveria existir. A Espanha, por exemplo, tem essa experiência e dá certo também. Na época que eu fui coordenador do DENOX, nós chegamos a fazer alguns contatos, né? Eu, com muita ousadia, é claro, era apenas um coordenador, mas a gente, com ousadia, começa a estudar essa situação. E percebi que também aqui no Brasil nós conseguimos fazer isso através do DENOX, a dessalinização da água do poço. E a gente produzia, né, a água potável, produzia o peixe onde o sal ia em uma vasilha, né, que jogava água,
e aquela salinização que ia para um tipo de planta que também servia para alimentar os peixes. Enfim, tem várias situações que a gente pode criar. Exemplo da aquaponia, que você pode criar o peixe através do processo de aquaponia. Existe, Jefferson, hoje no Brasil, investimentos que eu acredito que sejam investimentos que vão ser para sempre, ameniza, mas não resolve o problema da água. Nós temos agora, por exemplo, o Canal do Sertão. Participamos de uma audiência, eu sou da Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, foi solicitada uma audiência pública para discutir o Canal do Sertão, que é aquele canal que sai do Rio São Francisco e vai beneficiar milhões de pessoas, né? São mais de 40 municípios. Então, o que falta aí? Falta essa política do governo de força de vontade para que essas comunidades sejam também, né, beneficiadas com esse projeto. Mas o projeto ainda está em estudo, né? Falta muita coisa. Eu, por exemplo, entrei em contato com alguns deputados federais, amigos baianos, para que pudessem disponibilizar emenda para fazer o projeto, porque nem o dinheiro do projeto tinha. Então, eu acho que é uma situação que nós temos que discutir mais. Claro que a gente está chegando agora com essas ideias, não é fácil, é pandemia, mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir. O senhor, além de advogado, de deputado estadual, também é cantor evangélico. Como conciliar o parlamento com o evangelho, deputado? Pois é, eu sempre sigo o ensinamento bíblico, que diz: primeiro buscai as coisas dos céus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Está dando certo, porque eu consigo conciliar. Às vezes tem final de semana que eu tenho 4 agendas de cantor e eu consigo conciliar. Não é fácil. Esse final de semana, por exemplo, eu cantei sexta, sábado e domingo. Eu tive que sair de Vitória da Conquista, vim para Salvador no voo do domingo para ainda pegar o nosso culto aqui da noite. Então a gente vai conciliando aos poucos. A gente vai entrar num período muito complicado que é de campanha, mas eu ao máximo vou tentar conciliar. Inclusive já tenho algumas agendas já para janeiro e fevereiro, que as pessoas já nos pedem, né, para reservar essas agendas. Eu canto nas igrejas, às vezes em alguns eventos de público, né? Como estava em pandemia, não estava liberado, mas eu cantava nas igrejas, né, com aquela situação de segurança, né? Enfim, não é fácil, mas eu busco as coisas do reino de Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas. Acho que isso está dando certo na minha vida. Atuar como cantor evangélico é uma forma de pregar o evangelho? É porque é uma forma de adoração, de levar uma palavra. Às vezes, um cântico que a gente entoa em uma igreja pode salvar alguém da depressão, uma situação que você passa. Já aconteceu muitos testemunhos dessa forma, pessoas que chegavam com situação muito difícil e a gente, naquele momento do louvor, e depois que passa, as pessoas às vezes ligam: olha, aquela mensagem sua, aquele louvor me tocou. Então, isso que é gratificante espiritualmente na nossa vida. Para a gente encerrar, deputado, como é que o senhor avalia a influência religiosa, já que a gente está tocando nesse assunto, na esfera do poder, como ocorre, por exemplo, com o governo Bolsonaro, que permite, digamos, pautas de comportamento ditadas pelo Palácio do Planalto, até a indicação de cargos com base em critérios religiosos. O senhor concorda com esse tipo de postura? Olha, a questão do evangelho, ela é uma vertente que nós temos que discutir muito. A questão do presidente Bolsonaro, ele não é evangélico, a esposa dele é. Ele tem, sim, uma grande simpatia pela questão evangélica, mas também a questão cristã, não é só o evangélico. O evangélico foi pela situação de atuação, né, dentro de uma conjuntura de que houve uma aproximação, devido a esposa ser evangélica. Nessa situação, eu vejo as igrejas, por exemplo, eu particularmente, sou contra em um púlpito pedir voto, sou contra. Púlpito é lugar de santidade. Eu aprendi isso com meu pai era pastor e eu tenho esse princípio comigo, isso é meu.
quem faz, quem resolve, até porque existe em determinados momentos até um abuso, né? O que eu, como advogado e como conceito de justiça, vejo, né, essa situação. Só que nós temos que ter representantes evangélicos, né? Porque nós defendemos ideias, né, do evangelho. Não o evangélico, mas o cristão. Tem o cristão católico, né? E a gente tem essa discussão. Existem posições hoje no cenário, na sociedade, o evangélico ele situa muito. Um deputado evangélico, nós temos hoje, Jefferson, as igrejas, elas têm um grande papel social, um grande papel. Ela tira muitos das drogas, do alcoolismo, né? Muitas pessoas elas são libertadas e são tratadas dentro de uma igreja. Então, eu vejo não vou voltar ao lado da questão do presidente da República, porque nós temos que avaliar que tudo é uma questão espiritual. Mas a ponto de permitir que o Palácio do Planalto dite regras de comportamento ou defina cargos políticos com base em critérios religiosos, não é misturar as coisas, não, deputado? Mas se percebeu, o presidente Bolsonaro ele indicou 2 ministros e um não é evangélico. Então, repare que hoje o ministro, né, Mendonça, André Mendonça, que foi para o STF, ele, apesar de ter falado que ele foi o primeiro ministro evangélico, mas o primeiro ministro evangélico, há um estudo que eu fiz, eu sou muito curioso em relação a isso, ele foi indicado no governo JK. Eu vou até pesquisar mais sobre isso, ele não foi o primeiro. Houve já alguns estudos que não teria sido o primeiro. O evangélico tem que ter o seu espaço também. O André Mendonça, ele é um excelente advogado, jurista, estudioso. Não é porque ele é pastor evangélico, que ele não poderia ser indicado. Ele é super preparado para isso. Deputado, um prazer conversar com o senhor. Agradeço pela atenção. Até uma próxima. Eu que agradeço, né, pela oportunidade da gente poder bater esse papo com o nosso público. Deus abençoe e Jesus está no barco. E muito obrigado a você também que acompanhou essa nossa conversa com o deputado Josafá Marinho. Até uma próxima. Tchau, tchau.